Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você tem um resumo das sessões da semana do Supremo Tribunal Federal. Ministros decidem que a liberdade religiosa pode justificar tratamento de saúde diferenciado pago pelo governo. Os dois casos concretos tratavam de pacientes testemunhas de Jeová. O Supremo reinicia julgamento sobre anulação de veredito dado pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença absolveu um réu, mesmo diante de provas concretas. Acompanhe aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos nós vamos explicar os julgamentos da semana. Com a gente no estúdio, a nossa consultora jurídica. Oi, Hanna. Oi, Flávia. Nessa semana, Hanna, a gente teve a discussão sobre a recusa da transfusão de sangue para as pessoas que são testemunhas de Jeová e ainda a questão da anulação de um veredito do Tribunal do Júri. E esses dois temas tomaram as duas sessões. Exatamente, Flávia. A gente teve direitos fundamentais na pauta da semana. A gente teve a discussão entre liberdade religiosa e o direito à vida, à saúde, envolvendo também crianças e adolescentes. E lá no Tribunal do Júri, envolvendo um outro processo, nós tivemos a soberania do Tribunal do Júri versus a possibilidade do duplo grau de jurisdição, ou seja, um outro julgamento mesmo com uma sentença absolutória a partir do Conselho de Sentença. Então, dessa forma, foram os processos que pautaram aí a nossa semana, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Tá certo, Hanna, obrigada. O Supremo decidiu que a liberdade religiosa dá direito à recusa de procedimentos médicos. Esse tema tem repercussão geral reconhecida, vai servir e vai ser aplicado em outros casos. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e tem todos os detalhes. A partir desse entendimento do Supremo, os ministros decidiram que os pacientes testemunhas de Jeová podem recusar procedimentos médicos que envolvem transfusões de sangue. A manifestação de vontade deve ser expressa, feita por um paciente maior de idade, capaz e em condições de discernimento. A manifestação de vontade vale para cada pessoa e não é transferível. Se o paciente não puder se manifestar, vale orientação já antecipada. Em casos de filhos menores de idade, os pais não podem pedir o tratamento médico. Nessas situações, deve prevalecer o princípio do melhor interesse para a saúde e a vida da criança e do adolescente. Também ficou decidido que, havendo a possibilidade de tratamento alternativo à transfusão de sangue no SUS, é dever do Estado garantir que o paciente testemunha de Jeová tenha acesso a esse procedimento, inclusive com custeio de eventual transporte e estadia em outro estado, desde que não seja um custo desproporcional. Esse tema chegou ao Supremo por meio de dois recursos. No primeiro caso, uma mulher não aceitou transfusão de sangue durante uma cirurgia cardíaca e a unidade de saúde não realizou o procedimento. Ela recorreu, argumentando que a exigência de consentimento violava a sua dignidade e direito à saúde. No segundo caso, um homem pediu à Justiça o custeio de uma cirurgia ortopédica pelo SUS sem transfusão de sangue, além do pagamento integral dos gastos com o tratamento. Ambos os processos tratam de testemunhas de Jeová. Os casos foram relatados pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Sendo a declaração válida, existe esse direito, que inclusive consta de documentos internacionais, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco de 2005, segundo a qual qualquer intervenção médica deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo, que pode revogá-lo a qualquer tempo. O que se sustenta é que o direito à vida digna parte do pressuposto de que um adulto capaz e consciente pode dirigir suas ações e condutas de acordo com suas convicções religiosas, a significar que mesmo naquelas determinadas situações nas quais atuar de acordo com a fé professada põe
circunstancialmente em risco à própria vida, subsiste o direito de escolha quanto à submissão ou não a determinado tratamento de saúde. A manifestação da vontade do paciente adulto deve ser consciente e informada, sendo admissível a sua declaração por escrito em diretivas antecipadas de vontade. Os demais ministros seguiram os votos dos relatores. O Estado não pode ser subserviente, mas o Estado não pode impor a sua vontade contra os dogmas religiosos de determinada pessoa. E aí, presidente, nesse caso, me parece que não há dúvidas, fazendo de forma bem resumida, não há dúvidas de que o Estado não poderia impor às pessoas que professam a crença de testemunha de Jeová, impor uma transfusão de sangue, desde que, obviamente, a pessoa seja capaz, maior e capaz. Também faço a ressalva que Vossa Excelência já fez quanto a crianças ou aqueles que não estejam em condições de fazer as escolhas, como nós temos no caso de doação de órgãos, que foi hoje mencionado pelo ministro Alexandre, ela é prévia, evidentemente, e, portanto, aqui também nós temos que, se a pessoa se tornar ou estiver em situação de incapacidade para exprimir sua escolha, mas que tiver previamente feito, eu acho que vale, como foi posto. Assim, o plenário, por unanimidade, decidiu que a liberdade religiosa dá direito a recusar procedimentos médicos. No recurso extraordinário 979742 da minha relatoria, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso extraordinário, sendo aprovada a tese proposta. E no recurso extraordinário 1.212.272, do ministro Gilmar Mendes, foi julgado prejudicado. Portanto, uma vez mais, reafirmada a posição deste Supremo em favor da liberdade religiosa e compatibilizando-a com o direito à saúde e o direito à vida. Essa questão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do Supremo deverá ser aplicado em outros casos. Os ministros, então, concluíram nesse julgamento que é, sim, legítima a recusa por motivo de convicção religiosa, transfusão de sangue, e que quando esse tratamento alternativo sem a transfusão não for oferecido na rede pública da cidade do paciente, a União deve, sim, arcar com os custos de realização desse tratamento de saúde. Mas tem uma ressalva, como a gente viu na reportagem, ressalva feita a menores, a adolescentes. Hanna, explica por que essa ressalva. Veja, Flávia, a criança e o adolescente, ele é uma responsabilidade dos pais, e dos tutores ali na falta dos pais. Mas quando se trata de saúde, a gente tem a preservação da integralidade dessa criança. Isso está na Constituição, essa proteção integral à saúde, ao desenvolvimento da criança e do adolescente. E cabe ao Estado preservar na falta ali dos pais ou até mesmo quando essa criança não pode se autodeterminar. Ou seja, antes dos 16 anos, a pessoa é considerada incapaz para o direito civil. Ela responde pelos seus atos por meio dos seus pais. Dessa forma, para se autodeterminar com relação à sua saúde, ela dependeria do entendimento dos pais. Porém, neste caso, entendeu o Supremo Tribunal Federal que os pais não podem impor os dogmas da religião, não podem impor a sua vontade a despeito da realidade da saúde da criança e do adolescente. Ou seja, seria competência ali do médico, com a sua bioética, dentro dos ditames da ciência, estabelecer qual seria o melhor tratamento para aquela situação, não devendo ali sobressair a vontade dos pais, porque essa decisão, a decisão de ser uma testemunha de Jeová ou de aderir a uma fé, ela é pessoal. E assim reconheceu o Supremo que a vontade de outras pessoas, mesmo sendo os pais dessa criança e do adolescente, não devem se sobrepor ao direito à saúde, ao direito à vida e à integralidade aí dessa proteção. Então, nesse caso, prevalece o direito à vida. Prevalece o direito à vida e a não manifestação da vontade prévia da criança e do adolescente, porque até este momento ela não tem a capacidade legal para expor a sua vontade. Obrigada, Hanna. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, vai pedir celeridade
na investigação dos casos de violência que vem acontecendo nos debates eleitorais em São Paulo. A ministra deu a declaração na sessão plenária do TSE. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. No último debate, que ocorreu no início da semana, um assessor do candidato do PRTB, Pablo Marçal, à prefeitura da cidade de São Paulo, bateu no marqueteiro do concorrente Ricardo Nunes, do MDB. A violência ocorreu depois que Marçal foi expulso do debate após ser advertido várias vezes por ter violado as regras. Uma semana antes, em um outro debate na televisão, o candidato Pablo Marçal foi agredido fisicamente pelo concorrente José Luiz da Atena, do PSDB. Cenas como essas que acenderam o alerta do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, pediu celeridade nas investigações e punição da violência com motivação política. Estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Todas as condutas violentas que constituam infrações eleitorais ou crimes serão investigadas, seus agentes processados com prioridade, urgência qualificada, para que a eles seja aplicada a lei. A ministra ainda exigiu respeito à cidadania brasileira e que os próximos debates não se repitam atitudes que ofendam a civilidade democrática. Democracia exige respeito e humanidade impõe confiança. E não se confia em quem não tem compostura e modos para conviver. Eleição é um processo de multiplicação de ideias e propostas de candidatos, não de divisão de raivas mal resolvidas. Violências têm sido repetidas como atitudes que não podem ser aceitas. Na ocasião, a ministra lançou a campanha do TSE pela democracia com todas as diferenças, para lembrar a importância da união e respeito a quem pensa diferente. Porque quando a democracia vence, todos vencem. A Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho vão atuar de forma mais integrada para combater o assédio eleitoral. E quem tem os detalhes é a repórter Samantha Flor. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo? Dar prioridade aos casos de assédio eleitoral nas relações de trabalho. O acordo foi assinado a 12 dias do primeiro turno das eleições municipais e prevê o compartilhamento de informações das ações judiciais. Na solenidade, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, reforçou que é preciso dar uma resposta à sociedade para evitar que empregadores tentem interferir no voto de funcionários. A ausência de uma resposta eficaz faz com que haja, eu imagino, uma tendência maior a se repetirem esses atos, de fazer com que as relações de trabalho sejam limpas e, principalmente no período eleitoral, que elas não sejam comprometidas, contaminadas por este processo, por esse tipo de atuação que é ilegítima, que é ilícita e que é extremamente nefasta para o processo eleitoral, mas especialmente para as relações de trabalho. Todas as informações serão compartilhadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o sigilo dos dados sensíveis será mantido. E as pessoas precisam se acostumar com essa noção, que a subordinação econômica, a dependência econômica não lhes dá o direito de interferir na liberdade de escolha assegurada pela Constituição a todos os cidadãos e a todas as cidadãs. E no próximo bloco, o Supremo fecha um acordo que deve pôr fim aos conflitos em comunidade indígena em Mato Grosso do Sul. É logo depois do intervalo e a gente volta já. O
O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento que vai decidir se um tribunal de segunda instância pode determinar um novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade às provas do processo. O caso tem repercussão geral. O júri popular, como é conhecido, o Tribunal do Júri, é responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Previsto na Constituição, ele é composto por um juiz de direito, que é o presidente, e um conselho de sentença composto por 7 jurados, que são pessoas da sociedade que decidirão condenar ou absolver os réus. Os ministros julgam recurso em que se discute se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, caso o réu tenha sido absolvido por quesito genérico, sem fundamentação específica, por motivos como clemência, piedade ou compaixão e em suposta contrariedade à prova dos autos. A discussão chegou ao Supremo porque o Ministério Público de Minas Gerais recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. No caso concreto, houve um julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença absolveu um homem julgado por tentativa de homicídio. A justificativa para não condená-lo seria que a vítima do crime teria matado o enteado dele. O Ministério Público recorreu, mas teve o pedido de apelação negado pelo TJ Mineiro. De acordo com o Tribunal Estadual, a possibilidade de absolvição em quesito genérico por motivos como clemência, piedade ou compaixão é admitida pelo sistema de íntima convicção, adotado nos julgamentos feitos pelo júri popular. O caso começou a ser julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o recomeço no plenário físico. No recurso ao STF, o Ministério Público sustenta que a absolvição por clemência não é permitida no ordenamento jurídico e que ela significa a autorização para o restabelecimento da vingança e da justiça com as próprias mãos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou que permitir absolvições sem conexão com as provas abriria brechas para fraudes, especialmente em casos graves como feminicídios e crimes cometidos por facções criminosas. Vamos estar abrindo margem para que a própria jurisprudência do Supremo seja ladeada, seja fraudada. A jurisprudência do Supremo diz: não cabe legítima defesa da honra. Se isso não puder, se esse quesito genérico puder abranger qualquer circunstância que não esteja respaldada em fatos que possam ser subsumidos a uma hipótese legal, nós vamos ter casos em que a resposta do terceiro quesito vai ser sim. Houve aqui, vamos absolver porque ele está defendendo, matou para defender a própria honra. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que negou o pedido feito pelo Ministério Público por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida, porque está de acordo com a normativa constitucional e legal. A meu ver, em uma interpretação orientada pela soberania dos vereditos, não se pode admitir recurso da apelação por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando a absolvição for embasada no quesito genérico. Assim, o argumento da Procuradoria-Geral, no sentido de que não se pode admitir uma restrição recursal não prevista em lei, perde sustentação. A limitação está determinada pelo próprio texto constitucional ao prever a soberania dos vereditos e pelo Código de Processo Penal ao possibilitar a absolvição por qualquer motivo a partir do quesito genérico. O ministro aposentado Celso de Mello já havia votado no mesmo sentido do relator. Já o ministro Alexandre de Moraes acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, que já havia se manifestado no plenário virtual. Hoje, a grande maioria dos homicídios e homicídios qualificados, esses homicídios são utilizados como instrumentos de manutenção do poder dos narcotraficantes e dos milicianos. Isso torna absolutamente necessário a manutenção desse dispositivo legal, porque, não raras vezes, os jurados
são ameaçados. Na sequência, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. Hanna, a gente viu na reportagem, o julgamento não terminou e o presidente do Supremo, ministro Barroso, já anunciou que essa análise vai ser retomada na sessão da próxima quarta-feira. Até o momento, a gente tem duas correntes principais, a do ministro relator, Gilmar Mendes, que entende que a sentença do Tribunal do Júri é soberana e que a absolvição por quesito genérico está sim prevista em lei. E temos a outra corrente aberta pelo ministro Edson Fachin, que ele divergiu do relator e entende que a Constituição proíbe que seja concedida uma graça, uma anistia, um perdão a crimes hediondos e que por esse motivo não caberia a absolvição do Tribunal do Júri. Então a gente tem essa absolvição que foi por clemência e é esse o contraditório que está ocorrendo. Exatamente, Flávia. Graça, anistia, indulto, clemência são benefícios que uma pessoa acusada de um crime pode receber em razão de diversos contextos, tanto legais quanto subjetivos. Mas aqui no caso do Tribunal do Júri, a gente tem o quesito genérico que absolve o réu independente das provas dos fatos. Ou seja, os jurados, o conselho de sentença, formado por cidadãos leigos que não têm obrigação de conhecer a lei, podem entender que mesmo cometendo o crime, aquela pessoa mereça uma absolvição. E isso, sendo uma decisão do Tribunal do Júri, teria soberania. Mas, havendo esse senso de injustiça em razão da gravidade de ser um crime de morte, um homicídio, muitas vezes qualificado, como destacou o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem a vedação desses benefícios que eu comentei no comecinho do meu comentário aqui, porque a gente tem uma reprobabilidade social muito grande com relação aos crimes de morte, aos crimes de homicídio. E por isso, a possibilidade de revisão desse julgamento, ou seja, um novo julgamento, para verificar se aquela absolvição merece permanecer ou se as provas dos autos realmente entregam aí a possibilidade de condenação, é uma vertente possível no voto do ministro Edson Fachin, que abriu divergência. Então vamos esperar na próxima semana, próxima quarta-feira, a continuação. O Supremo Tribunal Federal intermediou um acordo histórico entre indígenas, donos de terra, Estado e a União. Essa conciliação deve colocar fim à violência que assola uma comunidade indígena da terra Nhaderu Mangaratu, em Mato Grosso do Sul. Os termos da conciliação foram definidos em audiência convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator do mandado de segurança que discute a disputa de terras em Mato Grosso do Sul. O processo em questão foi apresentado por pecuaristas e agricultores da região em uma operação questionando um decreto de 2005 que declarou a área de posse permanente indígena. A terra Nhaderu Marangatu está localizada na zona rural do município de Antônio João, a 319 quilômetros da capital Campo Grande. Na área de 9.000 hectares vive a comunidade Guarani Kaiowá, com 1.349 indígenas, segundo o censo de 2022 do IBGE. O povo indígena da terra Nhaderu Marangatu e fazendeiros vivem em conflitos por posse da terra. A mais recente, um indígena de 23 anos foi morto durante confronto com policiais militares do Mato Grosso do Sul em uma operação pela retomada da terra. O acordo no Supremo veio para acabar com esses conflitos. A audiência realizada no Supremo teve a presença de proprietários das terras, lideranças indígenas, representantes da FUNAI, da AGU, do Ministério dos Povos Indígenas e do governo do Mato Grosso do Sul. O acordo determina o pagamento imediato de indenização aos proprietários de quase 28 milhões de reais referentes às benfeitorias na terra, a ser realizado pela União. O valor será dividido para 11 fazendeiros. Esse montante será pago por meio de crédito suplementar do orçamento federal. Após esse pagamento, os produtores rurais deverão deixar a área em até 15 dias corridos e a comunidade indígena poderá ocupar a terra. A União ainda terá que indenizar o valor da terra nua. O montante ultrapassa os 102 milhões de reais, que será pago por meio de precatório. O Estado do Mato Grosso do Sul concordou em antecipar o valor de 16 milhões de reais via depósito judicial para pagar a indenização pela terra nua.
O acordo ainda prevê a extinção sem resolução de mérito de todos os processos em que tramitam na Justiça envolvendo disputas da terra indígena Nhanderu-Marangatu. Os indígenas e proprietários ainda concordaram em realizar uma cerimônia religiosa e cultural no local onde o indígena morreu durante um confronto na região na semana passada. E na sessão da última quinta, o decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, pediu a palavra e falou sobre esse acordo. Após muitas conversas, sucessivas sessões de conversas, nós conseguimos um acordo envolvendo uma terra de 10 mil hectares, mais ou menos, no Mato Grosso do Sul. Acordaram a União, o Estado do Mato Grosso do Sul e também as comunidades indígenas para que se faça a indenização da terra nua e também das benfeitorias úteis. Recentemente, aqueles que acompanharam os episódios lá existentes sabem que havia um conflito armado e 3 índios, pelo menos, tinham falecido nos últimos dias. De modo que eu gostaria de dar essa boa notícia que já traduz um pouco o entendimento que o tribunal adotara no que diz respeito à chamada revisão do marco temporal com possibilidade de indenização. O Supremo Tribunal Federal lançou o painel de sustentabilidade. É uma plataforma que reúne vários dados sobre os projetos e as ações do tribunal que buscam reduzir os impactos negativos das atividades no meio ambiente. A ação faz parte do programa STF Mais Sustentável. Rocine Gomes tem os detalhes. O usuário que acessar o painel vai poder navegar por 5 seções: água, água envasada, energia, impressão, impressoras e papel. Em cada um desses tópicos há uma breve explicação sobre o tema, com a descrição de como o Supremo Tribunal Federal faz a gestão desses recursos. Há também o detalhamento das metas de redução de consumo de cada um deles pelo STF, as ações adotadas e dados estatísticos com o histórico anual dos números registrados na Corte nessas 5 áreas. E outros segmentos serão acrescentados a cada mês, como capacitação em sustentabilidade e consumo de combustível. As ações de sustentabilidade ambiental do programa STF Mais Sustentável têm como objetivo reduzir os impactos negativos da atividade do tribunal no meio ambiente, a partir da redução do consumo, do reaproveitamento e da reciclagem de materiais, além da redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa. Essa edição termina aqui. Hanna, muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço, Flávia. Até a próxima. Até a próxima. E você pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e também pelo aplicativo da TV Justiça Mais, com as sessões do plenário e a nossa programação. Continue aqui com a gente na TV Justiça. Até a próxima. Tchau.